É a facilitação do ambiente propício à entrada do negativo, né? Quando se fala em anticristo, se tem duas teorias. O anticristo, que seria aquele bonzinho que vai ser eleito, que vai ser, né? O povo mesmo vai dizer, que bom que tu é, não sei o que, durante 3 anos e meio lá na Bíblia estava escrito, né? Durante 3 anos e meio, seu reino seria de uma boa, tranquilo. E no terceiro ano e meio, ele dizia assim: pegadinha do malandro, eu vim ferrar vocês. E aí, 3 anos e meio de horror, né? Até que chegue, que culmine ao verdadeiro fim dos tempos. Dizem que para isso, né, precisa ainda a construção do terceiro templo, né? Que já houveram dois que foram destruídos e haveria a construção do terceiro templo. Por enquanto, está meio difícil de construir o terceiro templo, porque ele tem um local específico para ser construído, né? E hoje, lá nesse local, já tem dois templos, né? A rocha lá, né? O domo da rocha e a Lápisa, né? E mas isso aí os caras podem, né? Oferecer, ó, te dou um estado inteiro aí, te dou, sei lá, 250 mil quilômetros quadrados por esse pedacinho aí, os caras cedem, porque nessa hora termina a fé de todo mundo. Falou em dinheiro, a fé se esvai. Mas é segredo. Tem, Ricardo, Oi? desculpa te interromper. Tem uma história que a construção do terceiro templo, ela só pode começar a partir do encontro da novilha totalmente vermelha, que eles chamam de Já Red Calf. apareceu, já Pois acharam. é, já acharam. Só que ela não apareceu sozinha, né? Foi uma busca, uma busca bem intensa. Inclusive lá no Texas, eu estava vendo uma entrevista de um cara que ele estuda bastante a tradição judaica, né? E falando que Uhum. ele, por estar no Texas, é o lugar que tem a maior criação de bovinos vermelhos, né? As Hereford. raças, Uhum. né? E Hereford. eles encontraram a tal Uhum. da, Sim, encontraram a eu tal da soube. novilha. Essas semanas acharam uma perfeita aí, né? Uhum. Tem que ter o sacrifício da novilha, né? Tem que ter a construção do terceiro templo, né? E tem que ter o advento aí do nosso amigo que tem que se declarar, ele tem que se declarar, né? É a partir do momento da declaração dele que começa a verdadeira tribulação. Só que é o seguinte, é previsto um trio, né? Seria o anticristo, seria um grande falso profeta, que é o cara, aquele que vai encher a bola do anticristo. E quem mais? A besta. Quem é a besta? IA, inteligência artificial. Essa é a besta. A inteligência artificial, ela não é prejudicial enquanto ela for fomentada de informações e ter o domínio do homem. Mas a partir do momento que ela se agregar a um computador quântico e ela se autogerir e se autoalimentar, tá aí a besta. Então aí nós temos o anticristo, nós temos, quer dizer, temos o falso profeta que vai dar o aval ao anticristo, o anticristo e a besta. Não tem coisa para ficar todo mundo esperando raios, trovões, terremotos, tudo pegando fogo, catástrofe, bola de fogo. Basta um sistema cair. Vocês viram uma avaliação essa semana? Teve uma avaliação lá, um levantamento de todas as consequências da falta de energia elétrica no país mais evoluído do mundo, Estados Unidos. Você sabe qual é a previsão para um ano? Quanto por cento da população ia desencarnar? Alguém ouviu falar? É, 70. lá, lá atrás eles fizeram esse estudo, né? Esse estudo dentro É, da pandaquimia, né? E uhum. trouxeram esses números, né? Inclusive, nós tivemos aí um youtuber que apresentou isso e o canal dele caiu logo em seguida.
na época. Eu não tenho canal para cair. A gente tem. Pelo amor. Você já não está desmonetizado? Tá, Já. mas a gente, mesmo Então, assim, a gente sofre. A gente sofre. É só o que eles podem fazer. Não, eles bloqueiam o canal, a gente fica sem poder postar, sem poder colocar nada. Eles bloqueiam. A gente fica sem canal. Não, Desse jeito. Mas nós estamos divulgando tudo mesmo. Daqui a pouco eles estão até gostando dessa live aí, bom. Mas assim, tenha carinho pelo nosso canal, que a gente precisa deles, né, para passar a mensagem, Ricardo. Não, a gente precisa do nosso trabalhinho aqui, porque ó, eles estão em cima da gente com os dentes aqui no pescoço, assim, ó. Então, vamos falar de conspiração branca. Vocês sabiam que a Casa Branca solicitou à NASA que desenvolva um novo fuso horário da Lua? Opa, essa eu não estou sabendo. Tem uma diferença, olha só. Tem uma diferença, essa é atual, essa ninguém veio aqui falar. Tem uma diferença de 58,7 microsegundos por dia na rotação da Lua. Tá? E essa diferença, que parece muito pouca, né? Uma coisa ínfima, pode atrapalhar um percurso de uma espaçonave que saia, fique um ano fora e volte, e pode errar o bote na volta. Tá? Bem como chegar em um ponto específico da Lua. Agora, vamos para a conspiração de novo. Há quanto tempo será que tem inteligência artificial? E era bem vagabunda a inteligência artificial de antigamente, porque aquelas imagens da Lua lá são xarope, né? Aquela ali é pura Hollywood. Já vou avisar os haters de plantão que eu não sou terraplanista, mas para a Lua não. Para a Lua não. Não, ok, vamos só ser inteligentes, tá? Vamos ser inteligentes. Só isso que eu peço. Na década de 60, o cara foi para a Lua. Em 2024, com toda a tecnologia que nós temos que ajustar 57,8 microsegundos para chegar na Lua. Que isso? Estamos tirando para bobo, né? Bom, isso aí, para quem quiser falar sobre ou pensar sobre a verdadeira ida à Lua ou não, assista uma live lá no canal do André de PR. Tem uma live que ele fez com o Suenaga. Aliás, gerou um dos artigos da revista Enigmas, e também o Suenaga tem um livro só escrito sobre isso, né? Pegando todos os furos daí da Lua e rebatendo tudo, assim. Então, é divertido. É divertido ver como é que tem tanta gente que acredita em tanta coisa, assim, há tanto tempo, né? Simplesmente porque, para nossa geração, quando a gente nasceu, a gente já tinha ido à Lua, né? Então, isso era fato, não era mais algo questionável. Sim, não, era uma coisa que não se falava, realmente, é que a transição, quem vive uma transição importante no planeta, são pessoas mais inteligentes, são pessoas mais convidadas a pensar, a raciocinar, né? E nós estamos hoje vivendo uma era transitória muito grande, e gente, está saindo muita gente muito mais inteligente, muito mais atualizada, com muito mais cultura, com muito mais, né, com muito mais desenvoltura. Aí vamos dizer, isso é por conta da internet. Não, é por conta da necessidade de saber, né? I need to know to survive, né? Então, todos estamos nessa aí. Tem que saber, porque senão tu não vai sobreviver. Não estou fazendo apologia sobre vivencialismo, tá? Isso nos Estados Unidos existe há bastante tempo. Existem escolas, existe até curso superior de sobrevivencialismo em um estado dos Estados Unidos. O que vamos combinar? Saber como sobreviver, como se virar, é bem interessante. É um tipo de conhecimento que não é perdido, né? Eu acho que é bem legal. Claro que não.
Claro que não, claro que não. Mas, por exemplo, existem coisas como é que eu vou dizer, algumas das coisas que você tem que fazer para sobreviver em determinadas situações, só se tu for sócia do Zuckerman lá, né? Ele fez um bunker lá no Havaí, lá de 1,5 bilhão de dólares. Aí sim, né? Aí sim. Mas é bom, com certeza, é bom saber. Uh, eu me esqueci o nome desse filme novo aí também, é O Mundo Depois de Amanhã. O Mundo, em inglês The Road Behind. Deixa o mundo para trás. Isso, Eu O acho que Mundo Deixado para Trás. Em isso. inglês seria O Mundo Deixado para Trás, em português eu acho que é O Mundo Depois de Amanhã. Tá? Olha só, ó, de novo, aquilo que eu estava falando aqui. O que acontece no começo do filme que chama muita atenção? Vem lá um cargueiro cheio de containers, vem, sai todo mundo correndo da praia e ele vem praia dentro, né? O que aconteceu em Baltimore agora? Agora, Sim. um mês depois do filme, 2 meses depois. Geralmente é 60 dias depois. Gente, o que é isso? Se não é tragédia anunciada, sei lá, eu acho que esse é o sistema preventivo. Eu, sinceramente, gente, o mundo capotou, já está de cabeça para baixo há horas, não vê quem não quer. Aí vai me dizer, são 3 coincidências, eu citei 3 filmes que se materializaram, né? São 3 coincidências, não, isso é a teoria da conspiração, isso é coincidência, né? E claro, nós já temos... Sabe por que eu digo que falhou o sistema de controle global por subestimar a capacidade de entendimento das pessoas? Acho que eu vou falar de uma coisa que eu acho que faz bastante tempo que não falam, porque é notícia velha. Notícia com mais de 2 anos é velha, né? Pedras de Geórgia, né? O que tinha as informações contidas nas Pedras de Geórgia é o que ainda não os organizadores, desculpe, os organizadores tentavam se alimentar e manipular o povo com aquilo, né? Tipo, gente, vou ser polêmico aqui agora. Esse não tem perigo de cair live, mas vai dar polêmica, tá? Os bichinhos de Vega, né? A ideia de que nós teríamos que ter essa filosofia de Vega, porque os boi e as vacas arrotando e soltando pum é que são os responsáveis pelo aquecimento global, porque tudo isso que nos induziram, também a falta de proteína, gente. Você sabe o que alimenta, a coisa que mais alimenta o cérebro? Proteína animal. Falta de proteína, você não raciocina. Você vira woke, você vira idiota útil, massa de manobra, e é o que eles queriam transformar o planeta. Não deu certo. Graças aos carnívoros, né? Graças aos raízes, os root, os anti-Nutella, não deu certo o negócio deles. E graças ao pudim, o pudim tem uma participação nessa história. De insucesso por parte deles. Então, hoje, a gente está vendo os catalisadores, né, de toda a discórdia mundial se manifestando, e um desses catalisadores está indo por saco, que é o terror barato. Eles podem até criar um terror para a população, tá? Uma outra fasezinha sanitária daquela, tá? Pode, até pode. Mas invasão da Terra, essas coisas dos filmes, acho meio difícil. Você sabe qual é o filme que vai rolar dia 16 de abril? Qual? Civil War.
Esse tá Eu, prometido. é, Essa estreia tá ah, prometida já faz um tempo, né? Já tá é prometida. Aham. dia, Eu nem dia sabia que era 16, agora. dia É. 16 de abril. Tá aí, Hum. semana que vem, domingo, se não me engano. Cai no domingo, dia 16? Acho que sim, Dia segunda cai dia 16. 8, Já te digo, dia 16 é uma terça-feira. 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 Então, é o lançamento mundial do Civil War. Será que a vida vai imitar arte de novo? Eu não sei o que que eles querem. Quando a gente fala dos filmes aqui, a gente tinha uma série aqui, e nós estamos voltando aos pouquinhos, até com o G, né? Beijo, G, aí, um amigo querido nosso. A gente está fazendo algumas lives sobre programação preditiva, justamente falando sobre essas questões dos filmes, né? E é interessante como é que eles divulgam isso, e a gente sempre fala aqui, Ricardo, que não dá para. Isso daí é um tratado, né? Eles não podem fazer tudo sem divulgar um pouco da verdade. Então, eles precisam trazer de alguma forma aquilo que eles vão fazer. Por isso que esses planos são explanados, né? Aos pouquinhos. Eles jogam ali uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali. Mas eu queria só voltar para amanhã, porque o pessoal está aqui no chat enlouquecido. Mas é amanhã, das energias. Gente, ó, vamos lá. Amanhã a gente vai fazer uma live de meditação, né? Justamente para elevar as energias, porque o que acontece no cerne da questão com relação ao eclipse? Tudo que eles estão trazendo é para disseminar aquilo que a gente fala de medo, certo? Egrégora. Disseminando, exatamente, para criar uma egrégora de medo, para que consigam, de alguma forma, alcançar o objetivo deles. E a finalidade energética, hoje, falando da finalidade energética, hoje é a mais importante, que a partir do momento em que você está numa frequência baixa, isso daí é uma questão cíclica, porque eclipse sempre houve, sempre existiu, sempre haverá. Ok? Eclipse solar, eclipse lunar, enfim, sempre a gente vai ter isso. E nós sabemos que todos esses eventos são eventos onde a gente tem um coeficiente de energia maior, né, sendo aportado aqui no nosso planetinha. Nessa hora, é hora da gente fazer o quê? É hora de nós estarmos em uma vibração, em uma frequência mais elevada, para que a gente ancore determinados tipos de energia mais elevados, para que a gente possa, sim, passar de uma forma mais tranquila pelo eclipse. E sim, se for falar da questão positiva, e amanhã a gente vai trazer isso para vocês, né? Como é que a gente pode montar toda essa egrégora positiva para que a gente passe quase que sem sentir esses efeitos. Porque, sim, amanhã nós teremos efeitos energéticos astrologicamente falando, e hoje já estão sendo sentidos, porque quando a gente já está no pré, já entra dessa forma, né? Há uns dias atrás, a coisa já começou a se intensificar, e a gente está em Mercúrio retrógrado, né? Astrologicamente falando, então isso já começa a se intensificar, amanhã vai ser o ápice, e depois ainda vai continuar. E assim, só fazendo um parênteses nessa questão toda geopolítica que o Ricardo está trazendo, da coisa dos controladores aqui embaixo, que a gente sabe que acontecem e estão nesse burburinho, mas que eles estão aproveitando o quê? Como a gente sempre traz. São marionetes, são fantoches, se aproveitam dessas energias para que coloquem, sim, em prática tudo aquilo que eles planejam. E o que existe é barata voa. Eles estão em pânico há muito tempo. Então, eles precisam trazer todos esses catalisadores à tona para que a gente possa vivenciar o medo. Né? Em resumo, assim, o resumão do resumão é esse. E o que a gente precisa fazer é não entrar na deles, é não entrar nessa narrativa. Simplesmente é isso, principalmente quem está no hemisfério norte e que vai visualizar o eclipse, é não entrar nessa narrativa. É isso. E amanhã a gente vai trazer, tá? Amanhã vai ter live só para a gente colocar essas energias lá para cima. Não se preocupe. Só para trazer um ponto de vista astrológico, né? A gente está falando de eclipses
na astrologia, eclipses são eventos sempre importantes, são eventos sempre significativos. E eles não têm o impacto no dia do eclipse. E aí, tanto faz ser eclipse lunar ou eclipse solar, a gente tem os eclipses solares sendo os mais intensos, e a gente pode dizer que o efeito de um eclipse, ele leva 6 meses, né? Ele começa a atuar pelo menos um mês antes da data do eclipse e se estende, os efeitos desse eclipse se estende por pelo menos mais 3 a 4 meses depois do eclipse, mas fala até 6 meses de atuação. Lembrando, gente, que eclipses, a gente tem, via de regra, de 6 a 7 eclipses todo ano, tá? Então, porque Sol e Lua e Terra vão estar rodando um ao redor do outro ali, e eventualmente a gente vai ter sombra da Terra ou sombra da Lua na frente do Sol. Tá? Então, eclipses, via de regra, eles são eventos astronômicos cíclicos, repetitivos, previsíveis, tanto que tem escala, né? A gente consegue saber, olhando para trás, quantos tiveram e para frente, quanto que vai ter. Tá? Por que esse eclipse de agora está sendo tão badalado? Primeiro, porque ele vai pegar a zona de sombra total, vai pegar uma região altamente populosa, né? Vai pegar... Né, vai cruzar uma parte do México, Texas, Estados Unidos e uma parte ainda do Canadá. Então, ele vai ser acompanhado por muita gente, né? Então, por mais que aconteçam eclipses solares totais, pelo menos 2 por ano, né? Geralmente eles pegam, a gente não pega o eclipse total em cima dos continentes, pega muito em cima de oceano, então os pontos de observação são menores. Então, isso começa a trazer esse blá blá blá, essa conversa toda, esse assunto do eclipse, porque o último eclipse total foi há 70 anos. E tem o cruzamento das duas sombras dos 2 eclipses em cima do território americano. E aí tem aquela coisa, né? O X marca o ponto.